E nós vamos passar, então, o microfone e a palavra para o nosso irmão José Henrique Rubim de Carvalho. Boa noite, queridos irmãos. É com muita alegria e satisfação estamos aqui nesse aniversário da Casa da Associação Espírita Fraternal. E hoje me coube de falar de um grande vulto, um homem considerado um dos maiores humanistas que passaram pelo nosso planeta. Então, vamos ver o trabalho do Dr. Bezerra de Menezes encarnado entre nós, daí a missão de Bezerra de Menezes como encarnado e a missão de Bezerra de Menezes, que vem fazendo um trabalho extraordinário no mundo espiritual. Então, vamos falar do homem Bezerra de Menezes e do espírito Bezerra de Menezes. E eu não poderia esquecer da importância do chamado médico dos pobres no nosso planeta como mentor de diversas casas espíritas, de diversas instituições, da Federação Espírita Brasileira e, claro, o patrono de todos nós médicos espíritas. Patrono da Associação Médico Espírita de Nova Friburgo e do Brasil e também internacional. E o Dr. Bezerra de Menezes vem fazendo um trabalho de orientação, nos falando, isso é um grande alerta para todos nós da área da saúde, que os médicos serão os últimos a chegar. E não é difícil entender isso pela visão conservadora, cartesiana, mecanicista dos médicos e das universidades. Mas nós já estamos vendo um grande movimento no campo médico, na área da saúde, esse braço científico muito importante da doutrina espírita. E as coisas estão mudando, meus irmãos. E eu me sinto feliz, grato, de poder falar do nosso querido Bezerra de Menezes. O tempo é curto, então nós vamos ter que acelerar um pouquinho. Bezerra nasceu no dia 29 de agosto de 1831 e desencarnou dia 11 de abril de 1900. E falam que ele era dotado de uma cultura invulgar e de uma oratória vibrante, como encarnado. Foi um dos mais importantes líderes do movimento espírita no Brasil, sendo cognominado o Kardec brasileiro. E aí a gente se lembra de que Kardec era o bom senso encarnado. Por que não Bezerra de Menezes, o bom senso brasileiro encarnado? Tal a sua obra, tal o seu trabalho, tal a sua oratória, tal a sua política, tal a sua medicina. Sempre coerente, sempre centrado em todas as suas proposituras. Então, o nosso querido Bezerra foi considerado o Kardec brasileiro. E um verdadeiro apóstolo. O que melhor definia a sua personalidade era o amor e a fraternidade, com que se devotava inteiramente à missão de aliviar o sofrimento humano. Por esse motivo, recebeu o nome, foi cognominado o médico dos pobres. Gostaria muito de levar um slide desses, essa ilustração, para toda a classe médica. E eu sei por que eu estou dizendo isso. Nós estamos vivendo momentos difíceis, e posso falar isso. Tenho um cabedal para dizer isso, porque pertenço à classe médica. Não é uma crítica, mas é uma advertência, um alerta, um chamamento
a nossa classe, que está tão negligente, com um descaso profundo pelo ser humano. As dificuldades que hoje nós encontramos, não só em Nova Friburgo, mas também no Brasil, de atendimento ao próximo. E este homem nos traz esta missão, o quanto ele se desvelou e se entregou ao trabalho de atendimento aos pobres. Daí ele ter sido chamado médico dos pobres. E não poderíamos esquecer que todos nós temos as mãos de Jesus a nos guiar. Seja numa mesa cirúrgica, seja numa cadeira, numa mesa, seja numa orientação, seja numa intuição. Daí Jesus ser chamado o médico de nossas almas. E Jesus já previa a fundação da primeira associação médico-espírita no nosso planeta. Jesus está por trás desse braço científico importantíssimo para a solidificação da nossa doutrina espírita, que está avançando sobejamente. Hoje nós temos 53 AMEs em todo o mundo, associações médico-espíritas nos Estados Unidos, por exemplo, e estamos verdadeiramente levando a doutrina espírita para o conhecimento de todos. Esse famoso livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nos traz uma colocação de Humberto de Campos, com a psicografia, como vocês estão vendo aí, do nosso querido Chico Xavier, do espírito mentor do nosso país, que é o Ismael, mentor espiritual do Brasil. E houve uma reunião no mundo espiritual, aonde verdadeiros mensageiros do Cristo estavam designados a encarnar na Terra. E nessa assembleia de espíritos de luz, espíritos superiores, estava simplesmente Allan Kardec, estava simplesmente Gabriel Delany, Camille Flammarion e Bezerra de Menezes, preparando-se para encarnar para a sua grande missão entre nós. Então, Ismael dizendo a Bezerra de Menezes: vejam a missão desse homem, a importância dele para todos nós. Ismael, o mentor espiritual do Brasil, disse para Bezerra: não precisamos encarecer aos teus olhos a delicadeza dessa missão, mas com a plena observância do código de Jesus e com a nossa assistência espiritual, pulverizarás todos os obstáculos, à força de perseverança e de humildade. Ismael, dirigindo-se a Bezerra de Menezes para a sua encarnação missionária entre nós, consolidando os primórdios de nossa obra, que é a de Jesus, no seio da pátria do seu Evangelho, Brasil. Se a luta vai ser grande, considera que não será menor a compensação do Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Então foram essas palavras de Ismael para Bezerra de Menezes, dando a ele essa importância grave do quanto ele veio representar, no nosso planeta. E o nosso querido Chico, que foi um dos espíritos também de grande coturno, de grande importância, de grande envergadura moral, sempre presente como encarnado e desencarnado, nos diz nessa frase que a vida nem sempre segue o nosso querer, mas ela é perfeita naquilo que tem que ser. Ou seja, a missão de Bezerra, realmente ela tinha que ser perfeita naquilo que tinha que ser, e não naquilo que ele queria que fosse. Então, isso é uma frase que tem que nos calar fundo, mostrando o quanto a vida conspira para o nosso trabalho, para a nossa dedicação, que nem sempre é como a gente quer, né, irmãos? E aí está a razão de todos os nossos sofrimentos. É quando não aceitamos as contrariedades,
as adversidades, os reveses da vida. E o nosso ego nos faz sofrer tanto. Nós temos que ser um pouquinho mais como Bezerra de Menezes, submissos, resignados, diante das provas, como ele foi. E uma vibração de esperança nesse momento e de fé fazia pulsar todos os corações. Quando uma voz terna e compassiva, estamos falando dessa assembleia, exclamou das cúpulas radiosas do ilimitado. Adivinhem quem? Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos trabalhadores de boa vontade. Dando esse suporte fluídico do seu coração magnânimo e bondoso, terno e compassivo. Mestre Jesus ali estava naquele momento. Jesus estava naquele momento, como a dizer a Bezerra, que ele seria amparado e abençoado na sua missão, na sua tarefa de luz, diante dos necessitados, diante dos carentes, o médico dos pobres. Relâmpagos de luminosidade estranha e misericordiosa clareavam o pensamento de quantos assistiam ao maravilhoso espetáculo, enquanto uma chuva de aromas inundava a atmosfera de perfumes balsâmicos e suavíssimos. Que ambiência! Era Jesus, que exalava de seus poros espirituais esses aromas balsâmicos e suaves diante da sublimidade daquele momento. Sob aquela bênção maravilhosa, aqueles espíritos ali presentes, os operários do bem se dissolveram. E daí a algum tempo, após esta reunião, nasce em Riacho do Sangue. Atualmente chama-se Jaguaretema, é a cidade lá do Ceará. Mas em 1831 era Riacho do Sangue. No estado do Ceará nascia Bezerra de Menezes, o grande discípulo de Ismael, que vinha cumprir no Brasil uma elevada missão. Aí está Riacho do Sangue, aonde nasceu o nosso querido Adolfo Bezerra de Menezes. E aí a vida dele prossegue na sua infância, quando ele resolve fazer a faculdade de medicina no Rio de Janeiro. Seu pai passou por dificuldades tamanhas, por uso inadvertido do dinheiro, e ficou devendo, entrou em dívidas impressionantes, mas seu coração era tão bondoso e magnânimo que ele entregou os seus bens aos credores. E os credores se negaram, não aceitaram que ele pagasse a dívida no seu devido tempo, quando ele pudesse. O que fez o pai de Bezerra de Menezes? Ele se adotou como administrador dos bens e doava grande parte do que ele conseguia auferir em lucros para os credores, e lhe sobrava uma quantia muito pequena, fazendo com, inclusive, que ele passasse privações. E quando fizeram uma coletânea financeira para custear a ida de Bezerra de Menezes ao Rio de Janeiro, o nosso querido Bezerra de Menezes, sabendo da integridade, do caráter ilibado do pai, diz a ele o seguinte: sua vida, meu pai, está repleto de verdadeiros rasgos de probidade. Seus atos ficarão dentro do meu coração, como modelos de dignidade e retidão moral. Prometo, no entanto, ao Senhor e a mim mesmo, ser digno do nome honrado que levo comigo para a corte, que a corte ficava na cidade do Rio de Janeiro.
E esse foi o pai de Adolfo Bezerra de Menezes, o senhor Antônio Bezerra de Menezes. Em final de 1856, Bezerra de Menezes, com 25 anos, concluiu o curso de medicina e obteve o doutoramento com a defesa da seguinte tese: o diagnóstico do cancro. E uma frase épica do nosso querido Bezerra de Menezes, mostrando a sua missão perante aos necessitados, ele nos diz: quanto mais auxiliardes aos outros, mais amplo auxílio recebereis da vida mais alta. Bezerra Espírito. Ele não se envaidecia com pouca coisa. Foi um excelente médico, extraordinário cirurgião. Se lhe satisfazia no íntimo o sucesso da cirurgia. Continuava, contudo, a sentir a necessidade de socorrer aqueles que o procuravam. Não esqueceu, pois, a sua enorme clientela caseira, os pobres. As glórias do cirurgião não foram suficientes para abalar os desígnios do altruísta. A clínica crescia. Foi um médico renomado. E não podia ser de outra forma. A clínica crescia. Bezerra já atendia clientes que vinham de longe. E a chamada espécie da clientela era sempre a mesma. Pobre, paupérrima. Pela primeira vez, Bezerra de Menezes viu seu nome alongado com o complemento de médico dos pobres. Por isso ele disse, pela psicografia de Chico Xavier: um templo interior à bondade, porque sem espírito de amor, todas as nossas obras falham na base. São coisas lindas, né? É muito bom nós lermos sobre tudo isso, incorporarmos essas lições, o quanto a doutrina nos proporciona essa oportunidade para as nossas transformações morais, para as nossas reformas íntimas. Essa é uma passagem muito linda que eu trouxe, que um amigo lhe perguntou se ele gostava de música. Viu, Andréia? E o que Bezerra respondeu? É o maior encanto para mim, a música. Podia estar no nosso coral, né? Seria muito bem-vindo. E por que não vais à companhia lírica? O nosso amigo perguntou a Bezerra. A temporada tem estado brilhante. E ele respondeu: não posso. Os meus doentes não me dão tempo de ouvir as harmonias líricas. E aí o nosso amigo perguntou: mas assim em pouco tempo estarás embrutecido? E o que ele respondeu: nem tanto, meu amigo. Isto me traz a vantagem de ouvir as harmonias do coração, que é a música mais linda que há no mundo. Esse é o homem. Bezerra de Menezes casou-se com uma grande criatura no dia 6 de novembro de 1858, Dona Maria Cândida de Lacerda, que era um exemplo lídimo, autêntico de virtudes, até para ser aquela companheira que ele necessitava, um homem dedicado à causa dos pobres, à sua medicina, e ainda não havia contato dele com a doutrina, hein? Como nós vamos ver daqui a pouco. Como político foi excepcional. No parlamento o triunfo era completo. Orador consciencioso, de largos recursos de retórica, analista sutil e honesto nas questões públicas, viu-se em pouco cercado de estima e admiração. A política tão ingrata dava-lhe o prêmio merecido. Bezerra vencia na vida pública, também como político. Mas um golpe doloroso o abalou profundamente, o invicto lutador. Sua esposa, desvelada, após uma enfermidade rápida, abandonava o mundo em menos de 20 dias.
Isso aconteceu no dia 24 de março de 1863. Eu não era nascido ainda. Bezerra conheceu a doutrina espírita, finalmente, na ocasião do lançamento da tradução em língua portuguesa de O Livro dos Espíritos, em 1875, quando seu tradutor, Dr. Joaquim Carlos Travassos, ofereceu-lhe um exemplar. E aqui está aquele que lhe ofereceu o exemplar, Dr. Joaquim Travassos. E diz ele a respeito do Livro dos Espíritos, olha que coisa impressionante. Eu já tinha lido ou ouvido tudo o que se achava no Livro dos Espíritos. Preocupei-me seriamente com este fato maravilhoso e a mim mesmo dizia: parece que eu era espírita inconsciente, ou mesmo, como se diz vulgarmente, de nascença. Veja o processo intuitivo, né, que ele trazia da pátria espiritual. Parece que eu era um espírita inconsciente, porque ele se identificou claramente e profundamente com a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos. E ele casa-se novamente, ele precisava de uma companheira. E casou-se com Dona Cândida Augusta de Lacerda Machado, que era cunhada. Era irmã, por parte de mãe, da sua primeira esposa. E com quem teve mais 7 filhos. Sua companheira foi aquela que o deveria acompanhar até a sua morte, seguindo-o e amparando-o com um desvelo e um carinho verdadeiramente extraordinário. Eram criaturas talhadas para a grande missão, né? Porque tudo em verdade acontece seguindo uma programação. Um homem deste realmente precisava de mulheres, companheiras, como foi a Amélie Boudet para o nosso querido Allan Kardec. Aí está a segunda esposa, Dona Cândida Augusta. Em 16 de agosto de 1886, já aos 55 anos, perante um auditório de cerca de 2.000 pessoas no Rio de Janeiro, nosso querido Bezerra de Menezes proclamava a sua adesão à doutrina espírita, ao espiritismo. E, obviamente, esses espíritos, sempre ligados a ele, vemos Jesus, Emmanuel, Joana de Ângeles, nosso querido Bezerra, Chico, Leon Denis, uma das irmãs Fox e Sheila. Espíritos, né, que contribuíram e embasaram a doutrina dos espíritos. Em 1889, foi eleito presidente da Federação Espírita Brasileira. E com sua militância na divulgação e na reestruturação do movimento espírita no país, olha a importância dele, a missão dele, na reestruturação do movimento espírita no nosso país, aí sim ele foi cognominado e considerado o Kardec brasileiro. Continua em espírito, fazendo o mesmo trabalho, a orientar e influenciar a doutrina. É considerado patrono de centenas de instituições espíritas em todo o mundo. E aí não podia faltar, a gente tem que fazer uma menção, como a gente costuma dizer, puxar a brasa para a nossa sardinha. O nosso querido Bezerra, mentor da Associação Médico Espírita do Brasil e de Nova Friburgo. Estamos aqui, a nossa secretária Luana, ali sentadinha. O secretário ainda está a caminho, está vindo de ônibus lá do Rio. Eu sou o presidente. Associação Médico Espírita de Nova Friburgo, sendo, né, abençoada constantemente pelo nosso querido Bezerra. Jornalista e abolicionista também, defensor da libertação dos escravos, em 1869 publicou o seguinte ensaio: A escravidão no Brasil e as medidas que convém tomar para extingui-la sem danos para a nação. Foi escritor e publicou diversas obras, como, por exemplo, Espiritismo, Estudos Filosóficos, e esta aqui muito importante, que interessante que isso hoje está se confirmando, é a loucura sob novo prisma.
Aí está o livro, A Loucura sob Novo Prisma. Por que estou trazendo isso e dizendo isso? Porque hoje, o dicionário de transtornos mentais, que nós chamamos de DSM-4, é a Bíblia da Associação de Psiquiatria Norte-Americana, hoje já faz uma distinção importantíssima. O que é um transe religioso ou mediúnico e o que é um transe patológico, esquizofrênico, por exemplo. Então, o próprio DSM-4, e já estão lançando o 5º, já faz a distinção do transe mediúnico de um processo alucinatório esquizofrênico ou psicótico. Então, Bezerra já falava isso nesse livro. Olhem só. Diante de um caso de loucura, fazer de pronto o diagnóstico diferencial para que, se for obsessão, não chegue esta a desorganizar o cérebro, que é o órgão atacado pelo obsessor. Olha a colocação de Bezerra. Quer dizer, diante de um caso de loucura, é importante fazer o diagnóstico, porque se for um processo obsessivo, vamos evitar um transtorno, uma desorganização cerebral. Ora, não tendo a ciência meio seguro ainda de fazer o diagnóstico, como ainda não tem, embora isso já está sendo citado no DSM-4, mesmo porque só existe para a ciência loucura, é óbvio, claro, que devemos procurar recursos para verificarmos se existe a obsessão no espiritismo científico, que nós sabemos que sim. O espiritismo científico, através de inúmeras obras da nossa literatura, através das reuniões de desobsessão, estão dando exatamente esse suporte para a ciência, na distinção de loucura, né, e, na verdade, ou um transe mediúnico. Isso é uma passagem maravilhosa do nosso Bezerra, quando atendeu uma criatura necessitada e ele cedeu seu anel de formatura. É um fato que todos vocês conhecem. E ele diz: e sentiu a satisfação de o poder empregar na ação mais humanitária que Deus lhe proporcionara na vida. Toma, minha filha, toma meu anel, leva isto para casa, poderás comprar leite, remédio para o teu filhinho. Mostrando mais uma vez, né, o desprendimento, o desapego do nosso querido Bezerra de Menezes. O médico dos pobres recolhia dentro do seu coração o eco das lamentações de todos que o procuravam, na sublimação cristã, realmente praticando esta frase do nosso querido e mestre Cristo, nosso Jesus. Amai-vos uns aos outros. Aí está Jesus. E aí Bezerra de Menezes chega ao seu momento capital da sua desencarnação, em 11 de abril de 1900, aos 68 anos de idade, encerrava a sua missão entre nós, para dar continuidade a todo o seu trabalho no mundo espiritual. Foi vítima de um ataque de congestão cerebral, muito parecido com Allan Kardec, que teve um aneurisma. Agonizou num pobre leito de ferro, em plena miséria, e nimbado pela auréola da própria bondade, no dia 11/4 de 1900. Está aí o nosso querido Bezerra de Menezes. E aí eu trouxe duas passagens para mostrar o trabalho profícuo, intenso, infatigável do nosso Bezerra no mundo espiritual. Um deles está no livro Voltei, do irmão Jacó, que foi Frederico Figner. E Chico Xavier nos diz que a morte é a mudança completa de casa, sem mudança essencial da pessoa. Mostrando que ao morrermos, ao desencarnarmos, vamos levar todos os atributos. Conquistas ou desaires. Vai depender de como estivermos aqui atuando na nossa caminhada.
E no livro Voltei, aqui está o Bezerra de Menezes, em espírito, trabalhando na desencarnação, no desligamento do perispírito em relação ao corpo. Porque sabemos que esse desacoplamento, essa desconexão, isso requer um trabalho muito intenso do mundo espiritual. Principalmente quando existem fluidos que retêm, né, o desencarnante ao corpo. Através do apego, através da ligação, através do sofrimento, que nós não sabemos lidar ainda, lamentavelmente, com as perdas. E Bezerra informa que o processo liberatório de Frederico Figner, o irmão Jacó, corria normal, porque a existência dele fora ativa. Mas não era possível efetuar a separação com rapidez, diz ele, pois o ambiente doméstico estava impregnado desses fluidos, chamados fluidos gravitantes. São fluidos densos, são fluidos bem pesados, emanados das mentes dos encarnados diante de um moribundo. Por isso que temos que ter uma postura espírita de desapego, de prece, para facilitar até o mundo espiritual, e como vocês viram, Bezerra de Menezes aqui presente, nesse desenlace, que sabemos que não é abrupto, é como se fosse desamarrar um sapato, o cadarço de um sapato, como dizem os espíritos. Em Obreiros da Vida Eterna, Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, nos fala também de um outro processo de desencarnação em que Bezerra de Menezes, como espírito, estava ali trabalhando. Sabemos que ele negou ir para esferas superiores, a convite de espíritos de alta hierarquia, para trabalhar entre nós. Para trabalhar nas casas espíritas aqui como mentor, para trabalhar ao nosso lado, para trabalhar nos processos de desencarnação, esse desacoplamento. Então vejam a missão de Bezerra de Menezes, a sua dedicação, a sua caridade, o seu amor para conosco. E aqui acontece a desencarnação de Adelaide, que está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Adelaide era um espírito valorosíssimo, mas tinha um problema que não acontece em casa espírita: centralização. Né, Chico? Cadê o Chico? Não, um problema que não acontece no nosso meio espírita. E ela, Adelaide, ela é centralizadora. E todos os irmãos da instituição que ela cuidava, evangelizava crianças, todos eles devotavam uma dedicação, um amor muito grande por ela. Ela resolvia tudo. Embora fosse um grande espírito de grande valor, mas tinha esse problema da centralização. Tudo ela que tinha que resolver. A palavra final era dela. Daí a dificuldade que houve no processo da desencarnação. Uma certa dificuldade. E Bezerra interveio. Aqui está Jerônimo. Vamos dizer o que foi dito. Jerônimo levou-os a um dos quartos modestos onde foram recebidos por Bezerra de Menezes. Este abraçou os recém-chegados, um a um, com espontânea jovialidade, e falou: já esperávamos a comissão, e posso garantir que nossa querida Adelaide não dará trabalho, mas deu um certo trabalho. E aqui a explicação. Aqui ela, quando estava no estado pré-agônico, ela saindo do corpo, foi ter orientações de Menezes, exatamente para que se desapegasse de todo o trabalho, da instituição que ela dirigia, centralizada que ela era. Então, olhem mais uma vez o trabalho do espírito Bezerra de Menezes. E aí, André Luiz diz que muitas pessoas, no entanto, apegadas ao caminho percorrido, embora com objetivos nobres, como foi o caso de Adelaide, acabam por prejudicar a si próprias e ao trabalho que executam, esquecidas que a providência divina
age incessantemente atendendo a todas as necessidades. Então, aqueles espíritos, né, encarnados, donos de casas espíritas, têm que entender que ninguém é insubstituível. Como diz aqui André Luiz, a providência divina vai sempre agir atendendo todas as necessidades. Então, isso é muito importante. E aí, para encerrar, estamos chegando na nossa horinha, vamos ter um áudiozinho muito bonito. É indispensável manter o espiritismo, qual foi entregue pelos mensageiros divinos a Allan Kardec, sem compromissos políticos, sem profissionalismo religioso, sem personalismos deprimentes, sem pruridos de conquista e poderes terrestres transitórios. Isso é uma mensagem, unificação, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, que está na revista Reformador, de agosto de 2001. Bom, nós vamos passar agora um pequeno áudio para encerrar a nossa apresentação. Eu já me despeço de vocês, agradecendo a presença de todos. Agradeço a casa que me convidou para falar desse querido amigo, Espírito Bezerra de Menezes, e fiquem atentos à prece de Bezerra de Menezes, encerrando a nossa apresentação. Nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, as graças de Jesus Cristo, através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornarem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer e assistindo a todos quantos apelem ao teu infinito amor. Jesus, divino portador da graça e da verdade, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o despenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo através de tuas legiões consoladoras de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Santos Espíritos, dignos obreiros do Senhor, derramai as graças e as curas sobre a humanidade sofredora, a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz e do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo.